E aí, galera da turma DM31, tudo bem? Vamos para a nossa segunda videoaula. Hoje nós vamos continuar o assunto de custos e vamos entrar mais na questão de cálculo, ok? Então, vou compartilhar a tela aqui, a gente dá continuidade. Então, pronto, a tela está aí. Deixa eu só ajustar aqui. Então, gente, no próprio slide da aula 1, tá? Eu acabei na primeira aula, videoaula, não falando sobre esse exercício, ok? Porque eu pensei que seria mais viável nós dividirmos essa questão de cálculo, tá? Porque essa primeira aula é bem teórica, muita nomenclatura, tá? Então, foi importante a gente entender a classificação dos gastos primeiro, para entender realmente o que é custo e o que é despesa, para depois a gente ir para a questão dos cálculos, tá? Então, eu já vou direto para esse exercício aqui, tá? O exercício 1, ele está mostrando aqui para a gente o seguinte, né? A fábrica de sorvete gelado limitada apresenta custos fixos anuais iguais a 40 mil. Seus custos variáveis são iguais a 13,50 por caixa. Então, eu vou colocar uma caneta aqui para eu fazer umas anotações, tá? Lembra que na aula a gente falou lá que existe sempre a separação de custos, custo fixo. O que é o custo fixo? É aquele custo que, independente se eu produzir ou não, vai continuar o mesmo. Exemplo, o aluguel. Tá? Se eu produzir 10 mil unidades num mês e 20 mil no outro, eu continuo pagando o mesmo aluguel. Então, é um custo fixo, o aluguel da fábrica. Tá? Então, a relação de custo fixo versus o custo variável. Tá? Então, nesse exercício, a gente vai fazer uma relação de custo fixo e variável. Ou seja, calcular em cima do custo da produção, da variação da produção e do custo que não se permanece invariável. A gente falou também sobre a questão de custo direto e indireto, só que a gente não vai abordar nesse exercício. Falamos também sobre custo total e o custo unitário. Então, existe o custo por peça e o custo total compreendendo a soma de todos os custos. Tá? Uma coisa que a gente pode entender é o seguinte, que vai ter o custo fixo e vai ter o custo variável. E que a soma desses custos é igual ao que a gente chama de CT, custo total. Tá? Então, custo fixo mais custo variável é igual a custo total. Tá? Então, eu vou tirar aqui o que eu acabei de escrever aqui. Tá? E aí, ele está falando aqui, ó, vou começar a anotar aqui alguns dados. Ó. Ele apresenta custo fixo anual, então eu vou escrever aqui CF, tá? Um custo fixo por ano de 40 mil, uma pequena fábricazinha de sorvete, 40 mil de custo fixo, tá? Aquela despesa fixa, 40 mil. Ele está falando que o custo variável é igual a 13,50 por caixa. Se eu estou falando por caixa, é a unidade, tá? Então, eu vou chamar esse custo variável, tá? CV. E eu vou colocar um UN aqui, ó, para a gente entender que é o custo variável unitário. Tá? Então, ele está falando que para cada caixa de sorvete fabricada, tá? Ele tem um custo variável de 13,50. Isso quer dizer o seguinte, a cada unidade que eu fabrico, eu estou gastando 13,50. Tá? Então, exemplo, se eu fabricar 10, eu tenho R$ 135 de custo. Se eu fabricar
100, 1.350 de custo variável, ok? Então, é isso, tá? É exatamente isso. Ele está falando que o preço de venda médio é de R$22. Então, olha só, o preço de venda desse sorvete, tá? Vou chamar de PV, o preço de venda é igual a 22. Então, vou anotar aqui, 22. A letra sai feiazinha mesmo, né, gente? Porque eu estou usando uma caneta aqui no mouse, né? Então, dá para imaginar. Então, supondo produções de 20 mil caixas, eu vou chamar essa produção de Q. Q de quantidade. Ou seja, eu fabriquei 20 mil caixas no ano, tá? A minha produção foi 20 mil caixas de sorvete, tá? Ou potes. Então, 20 mil. Então, esses são os dados do exercício. Aí ele pede para calcular o custo fixo total, o custo variável total, custo total e total unitário, receita total, lucro bruto total e lucro bruto total unitário. Tá? Então, esses são os dados. Então, eu te peço, vai pausando o vídeo, pega o seu caderno e vai anotando esses dados. Tá? Então, você volta aí se necessário. Eu vou apagar aqui o que eu anotei. Tá? Aí, vamos olhar aqui o próximo slide, ele está mostrando aqui as fórmulas. Tá? Então, quais as fórmulas para poder fazer os cálculos? Então, ó, tem uma fórmula aqui, ó, aqui embaixo tem as legendas. CF de custo fixo é igual, como que eu acho o custo fixo? Custo fixo unitário vezes a quantidade. Custo variável unitário vezes a quantidade. Custo total, somar o custo fixo mais o custo variável. Custo total unitário, é só você pegar o custo total e dividir pela quantidade. Receita, preço de venda vezes a quantidade. Lucro bruto total, receita menos o custo total. E lucro bruto total unitário, preço de venda menos o custo total unitário. Tá? Então, essas são as fórmulas. Quem é legenda, vocês vejam cada fórmula com calma. Então, vamos aplicar. Tá? Letra A. Então, custo fixo total. Tá? Ou seja, ele quer saber quanto foi o custo fixo total do ano. Tá? Essa letra A gente não vai fazer cálculo, por quê? Porque ele já deu essa informação. Ó. Ele está falando que foi 40 mil de custo fixo anual. Se eu estou falando fixo anual, foi o total do ano. Tá? Então, a letra A já tem a resposta aqui, ó, 40 mil. Tá? Então, 40 mil é o meu custo fixo anual. Tá bom? Depois, ó, próximo aqui, ó, custo variável total. Eu quero saber o CV. Então, vamos lá para a fórmula? Aqui, ó, a fórmula diz que CV é igual ao custo variável unitário vezes a quantidade. Olha aqui, ó, R$13,50 por caixa não é o custo variável unitário? Né? Então, eu gasto R$13,50 a cada caixa. Quanto que é o total de custo variável? Vai ser esses R$13,50 vezes a quantidade produzida. Então, vezes que é o quê? 20 mil. Então, R$13,50 vezes 20 mil. Essa é a conta. Tá? Então, R$13,50 vezes 20 mil. E a gente depois vai estar vendo a resposta dessa conta. Tá? Se eu não me engano, dá 310, 290, alguma coisa assim. Tá? Custo total e custo unitário. Então, ó, CT vai ser o quê? O resultado que der na A, que já é os 40 mil, eu vou somar com o resultado da B. Tá? Então, seria 40 mil mais 270 mil variável. Então, seria 270 mil aqui. Né? Então, essa é a conta. 40 mais 270, 310. Né? Então, tá aí. E também ele quer saber o total unitário. Ou seja, quanto que é o custo total por unidade?
Aí tem gente que até erra muito esse exercício quando eu dou essa aula, coloca 13,50. Não, 13,50 é o custo variável por unidade, mas eu não tenho um custo fixo também? O custo total compreende os dois. Então, como que eu sei o total unitário? Ó, custo total unitário, né? Unitário, se o U parecer um V, tá? É um U. Custo total unitário é igual. Aí você vai ser o quê? O custo total deu 310. Então, vai ser 310 mil. 310 mil dividido pela quantidade, 20 mil. Tá? Então, é fácil fazer essa conta. Ó, 3,0 o risco, 3,0 o risco, 310 dividido por... Na verdade, é 20 mil. Faltou um zero. Então, são 4 zeros. Vou riscar os 4. Ó. 31 dividido por 2, isso dá R$ 15,50. Tá? 15,50 seria o restante da resposta da letra C. Então, aqui eu fiz A, B e C. Tá? Então, vamos apagar para poder fazer D, E e F. Aí, na D, E e F, ó, receita total. Receita eu chamo de R. R é igual. Como que eu sei a receita? É o preço de venda vezes a quantidade. Então, isso vai ser o quê? Eu tenho 22, que é o preço de venda, né? R$ 22, vezes 20 mil. Não é isso? Então, 22 vezes 20 mil, na conta aí, esse valor, vamos para a cola aqui, vai dar 440 mil. Então, a receita é 440 mil. Tá? Então, essa é a resposta da receita. Lucro bruto total. Vamos apagar aqui. Lucro bruto total, tá? Então, vou chamar isso de LBT. Tá? O próximo slide ele mostra as fórmulas. O LBT é o quê? É a receita que a gente acabou de achar, 440 mil, menos o custo total. Tá? Por que é lucro bruto, gente? Toda vez que você ouve bruto, tá? Vocês estão tendo contabilidade também, tá? Eu só considero o quê? Eu só considero minha receita, o meu faturamento, menos o custo, tá? Da operação. Então, despesa é tirado depois, tá? Então, o lucro bruto é sempre o quê? É somente o que sobra sem considerar ainda despesas, tá? Então, o lucro bruto total seria receita menos CT, deu 440, né? A receita, e o custo total tinha dado 310. Então, o lucro bruto dá 130 mil, tá? E o lucro bruto total unitário, vou chamar de LBT, UN, lucro bruto total unitário, que vai ser igual ao quê? Você vai pegar o lucro bruto total, né? Você tem dois meios. Você pode pegar esse 130 mil. Ó, olhem aqui, ó. Eu tenho preço de venda menos o custo total unitário. Então, vamos pela fórmula para não confundir vocês. Tá? Então, esquece esse 13 aqui que eu ia botar aqui. Quanto que é o preço de venda? Então, lucro bruto total unitário, ó, preço de venda menos o custo total unitário. Tá? O preço de venda é 22. Então, seria R$22 menos... Aí tem gente que erra também porque bota 13,50, só que o custo total unitário foi 15,50. Tá? Isso significa o quê? Que cada embalagem vendida, sem considerar despesa, eu vou estar tendo um lucro bruto total por unidade de R$6,50. Eu tenho R$6,50 para tirar o lucro líquido e também pagar despesas por unidade. Tá?
e aí eu fecho a letra F. Então, vocês vão olhar aqui, ó, deixa eu apagar as anotações, tá? Então, as fórmulas estão aqui e tá aí, ó. Letra A, 40 mil, letra B, 270 mil, letra C, 40 mais 270, 310. Aí eu pego esses 310 e divido por 20 mil, tá? Então, esse resultado aqui, eu vou dividir por 20 mil para achar 15,50. Aí a receita eu peguei 22 vezes 20 mil, achei 440. Aí esses 440 eu peguei e diminuí 310, aí achei 130, tá? E aqui o EF, 6,50, o que eu fiz? R$22 do preço menos os 15,50. E aí eu mato a letra F. Ok, gente? Então, esse é, por exemplo, um cálculo simples para você saber quanto que você tem de acordo com a quantidade produzida, sabendo o preço, quanto que eu posso ter de receita, quanto que eu posso ter de lucro bruto, quanto que eu posso ter de custo total, custo variável, custo fixo, etc. O lucro bruto total unitário. Então, são noções importantíssimas, principalmente para quem quer abrir o seu próprio negócio, tá? E saber exatamente quanto se pode ganhar em cima. Tá? Isso sem considerar despesas ainda, somente custos. Tá? E aí, gente, com base na explicação dada, tem um outro exercício aí, que é o exercício 2, tá? Esse é com vocês, tá? Esse é com vocês, vocês façam no caderno, tá? E na atividade que está em anexo também vai ter um outro diferente, mas que segue a mesma linha, o mesmo cálculo. Ok, gente? Então, vocês vão fazer de acordo com isso, tá? Tá aí as fórmulas, ok? E aí vou falar um pouco só dessa questão teórica, porque eu vou pausar esse primeiro vídeo e depois retomo num segundo, tá? Para não ficar tão extenso. Então, o que é importante, gente? Na contabilidade de custos, lembra que a gente falou sobre fixo e variável? Quando vem a questão direto e indireto, eu preciso dividir o custo indireto. Ou seja, vamos lá, se eu tenho um produto A, B e C na empresa, tá? Eu tenho funcionários que trabalham no produto A, funcionários que trabalham no produto B, funcionários que trabalham no produto C. Então, o salário de cada pessoa vai alocado diretamente no produto, tá? Então, por isso é um custo direto. Mas, por isso que existe a mão de obra direta e a mão de obra indireta. Por exemplo, o supervisor que cuida das 3 equipes. Então, o salário dele, os 3 produtos têm que ajudar a pagar esse salário. Então, eu tenho que fatiar esse bolo, esse custo indireto, eu tenho que fatiar entre todos os produtos. É o processo que a gente denomina de rateio, tá? Então, basicamente, o próximo vídeo a gente vai estar abordando isso, sobre rateio de custos, tá? É algo que é bem complexo. Muitas empresas precisam de muitas pessoas trabalhando nessa área de contabilidade de custos para poder ratear o preço, o valor do custo dos produtos, tá? Para poder conseguir pagar indiretamente despesas e custos, tá? Então, com isso, eu encerro esse primeiro vídeo, ok? E a gente já vocês sigam para assistir o segundo após fazerem os primeiros exercícios. Um grande abraço.